Fala galera, belezinha? Depois de contar um pouquinho melhor, sobre a grande e vitoriosa carreira do goleiro Petr Cech, que vai se aposentar ao final dessa temporada. E se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima. Eu enfim tô de volta com a série Futebol em Crise, onde eu conto a história de clubes tradicionais aqui do Brasil e também lá de fora que não vivem um momento tão glorioso assim. Mas antes de qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo e sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes à meta de 10 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Sendo que por último, mas não menos importante, tem a nossa parceria com o Apoia-se, que é um site de financiamento contínuo, coletivo, pra você meio que dar uma patrocinada aqui no canal, dar aquela ajudinha. Eu vou deixar tudo muito bem explicado, primeiro comentário fixado aqui embaixo. E hoje é dia de falar sobre o grandioso Bangu Atlético Clube, o primeiro time a conquistar um título no estádio do Maracanã e que é dono de mais de 44 troféus de campeão, sendo 13 taças internacionais, duas delas de forma oficial. Além disso, o Alvirrubro já foi vice-campeão brasileiro em 1985, bicampeão carioca em 33 e 66, além de ser, é claro, o 16º clube brasileiro que mais cedeu jogadores à seleção nacional. Mas atualmente o Bangu não vive dias tão gloriosos assim, ficando de fora até da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas pelo menos o clube está na elite estadual e é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui agora. Ficou curioso? Então confere aí. O Bangu tem uma história que se confunde com a do futebol no Brasil. E ela começou lá pro fim do século XIX, dentro da fábrica Bangu, construída em 1891, onde técnicos ingleses, recém-chegados ao Brasil, conversavam bastante sobre um novo esporte, um tal de futebol, o que passou a empolgar os próprios brasileiros que tiveram a ideia de construir um campo de futebol. E com a primeira bola da história da cidade maravilhosa, trazida do país britânico pelo técnico inglês Thomas Donohoe, conhecido como Seu Danal, que virou até estátua no clube, o futebol enfim passou a ser jogado no Rio de Janeiro. Sendo que depois de algumas idas e vindas à sua terra natal, o inglês Thomas decidiu trazer mais algumas bolas e acabou entusiasmando outras pessoas. Dentre elas, Andrew Protker, que sugeriu a criação de um clube para a prática da modalidade. Foi quando, depois de algumas reuniões, foi fundado oficialmente o Bangu Atlético Clube no dia 17 de abril de 1904, na então Rua Estevão, que acabou depois se chamando Rua Ferrer e atualmente é a Avenida Cônego Vasconcelos. Mas como nada é fácil na vida do Alvirrubro, a estreia foi, completamente um desastre, perdendo por 5-0 pro Rio Cricket, que era um clube de origem inglesa de Niterói. Mas logo depois o Bangu já deu a volta por cima e venceu o Andaraí por 6. Foi quando em 1905 o clube ajudou a criar a primeira federação de futebol do estado do Rio de Janeiro, tornando-se um dos clubes fundadores e tendo desde o início o nome vinculado à classe operária fabril e ao bairro que carrega no próprio nome. Lembrando que o Bangu também foi o primeiro clube brasileiro a escalar negros em seu time, e isso tudo lá em 1905. E foi a partir daí que o clube começou a escrever a sua história no futebol carioca, com o primeiro destaque para a edição de 1916 do campeonato estadual, quando o Bangu terminou empatado com o Botafogo na segunda colocação, vendo seu grande rival América faturar a taça. Por falar nisso, logo mais vai ter Bangu e América aqui na série dos clássicos pelo mundo, sendo que 5 temporadas depois o Alvirrubro teve seus primeiros jogadores convocados pela seleção brasileira para representar o Brasil na disputa do Sul-Americano lá na Argentina, sendo que nesse mesmo período o Bangu lançou ninguém menos que Domingos da Guia, a lenda do futebol brasileiro conhecida como Divino Mestre, que era pai de outra grande revelação do Bangu, Ademir da Guia, que faria história no Palmeiras, conquistando também nessa época seus primeiros títulos como a taça James Hartley, no mesmo ano de 1921, sobre o Botafogo. Só que a maior conquista desse período todo viria somente na década seguinte, no histórico Campeonato Carioca de 1933, onde o Bangu se mostrou superior do início ao fim, com incontestáveis 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, batendo o Fluminense numa espécie de grande final por nada menos que 4-0. Depois disso surgiu no Bangu um dos maiores nomes, se não o maior, da história do clube, o do jogador Zizinho, que liderou o clube entre o fim da década de 40 e o início dos anos 50, levando o Bangu à histórica conquista do torneio início de 1950 em cima do Vasco, tornando o Alvirrubro o primeiro time a conquistar um título na história do estádio do Maracanã. Na ocasião, a competição aconteceu somente 2 semanas depois do vice-campeonato mundial do Brasil pro Uruguai e tudo mais, onde mais de 45 mil pessoas acompanharam de perto o grande título do
alvirrubro. Na sequência, mantendo o embalo, o clube ainda foi vice-campeão carioca em 1951 e faturou ainda o torneio início do Rio-São Paulo na mesma temporada sobre o seu grande rival América. Agora passando por equipes como Palmeiras e Corinthians na fase de mata-mata, sendo mais uma vez vice-campeão estadual agora em 1959, terminando novamente empatado com o Botafogo, que precisou da realização de uma partida extra para definir o segundo representante carioca na Taça Brasil, que era o Brasileirão da época. Bom, e até então não existia nenhum campeonato mundial de futebol. Apenas em duas oportunidades a gente tinha visto competições de relevância mundial, que foram as Copas Rio de 51 e 52, vencidas por Palmeiras e Fluminense respectivamente. Até que em 1960, por ideia de um milionário apaixonado por futebol, o americano William Cox, foi criada a International Soccer League, torneio que passou a ser disputado anualmente até 65, quando ele deixou de existir, reunindo as principais equipes do mundo com jogos realizados em Nova York e Nova Jersey, e com um sucesso impressionante, reunindo nada menos que 150 mil pessoas nas 30 partidas que aconteceram. E mano, isso aí dá uma média de 5 mil pessoas por jogo, lembrando que era em 1960 e nos Estados Unidos, onde o futebol não era nada famoso. Bom, aí, para a disputa do torneio foram chamadas 10 equipes da Europa, uma da América do Sul e um combinado lá norte-americano, como um país local. Representante local. Bom, e aqui na América do Sul eles escolheram o Brasil para ser o representante da América do Sul, já que a seleção brasileira havia acabado de conquistar o Mundial e tudo mais. Mas como a gente não tinha um campeonato nacional para definir um representante, os torneios nacionais passaram a ser disputados a partir de 1959. Foi decidido que o grande clube, que representaria a América do Sul, sairia de São Paulo ou Rio de Janeiro, que eram os grandes centros daquela época. Só que como Fluminense e Palmeiras, os atuais campeões estaduais, estavam disputando o Rio-São Paulo, o convite acabou caindo nas mãos do Bangu, que foi vice do Carioca. E olha que lá o alvirrubro fez história, vencendo a Sampdoria da Itália, o Rapid de Viena da Áustria, o Sporting de Portugal e a Estrela Vermelha da Iugoslávia, e empatando com o Norrköping da Suécia, avançando a grande decisão, onde bateu a equipe escocesa do Kilmarnock por 2-0 e foi campeã do mundo. Sim, é considerado como mundial. Na verdade, assim, nunca teve uma mobilização gigantesca aí para que o título do Bangu fosse considerado como oficial. Mas é fato que antes do início da competição, diversos jornais intitulavam a competição como um torneio mundial de futebol. Bom, mas você pensa que o auge do Bangu parou por aí? Calma que vem mais. Afinal, depois dos vices estaduais de 64 e 65, o clube enfim voltou a levantar uma taça do Carioca e novamente de forma incontestável. Agora com 15 vitórias e 2 empates em 18 jogos, com um 3-0 na decisão contra o Flamengo. Do gol. Causou uma grande confusão no início do segundo tempo para que o jogo não terminasse com um placar mais elástico. E o Flamengo revida. Aí aconteceu tudo. Sendo que em 67 o clube voltou à decisão carioca, a sua quarta final consecutiva, mas acabou perdendo para o Botafogo. Mas ainda assim o Bangu terminou aquela temporada em alta, levantando a taça do Torneio dos Campeões, que foi um quadrangular organizado pela Federação Mineira, com a chancela da CBD, a atual CBF, que reuniu o então atual campeão brasileiro, além dos campeões estaduais de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, depois dessa fase áurea aí na década de 60, o Bangu passou meio que desapercebido nos anos 70, tendo como destaque apenas o empate 1-1 com a fortíssima seleção brasileira, que ganharia o tri mundial naquele mesmo ano. Mas de resto é melhor a gente ir logo para a década de 80, que tem mais história aí, onde o clube voltou a se fazer forte no âmbito estadual, nacional e internacional, conquistando em 84 a 14ª edição da President's Cup da Coreia do Sul, que era um torneio de caráter mundial disputado em Seul, na própria Coreia do Sul, e depois acabou brilhando mesmo na temporada seguinte, em 1985, que teve como destaque o estádio do Maracanã, o palco principal daquela temporada, onde o Bangu bateu na trave em 2 oportunidades, sendo a primeira no Campeonato Carioca, onde chegou à decisão precisando de um simples empate para ser campeão, mas acabou derrotado pelo Fluminense por 2-1, com a polêmica de um pênalti não marcado por José Roberto Wright no último minuto de jogo. Com Marinho, 46, o lançamento é pro Cláudio Adão, é agora Cláudio Adão, tá aí o gol do título, caiu na área, foi puxado o Cláudio Adão, foi puxado pelo Vica, olha, lance nítido, olha lá, os jogadores do Bangu agredindo o José Roberto Wright,
porque realmente o Cláudio Adão foi puxado pela camisa e derrubado dentro da área. Olha, aconteceu a mesma coisa. Se os jogadores do Bangu, a comissão técnica, todo mundo partiu pra cima do Zé Roberto Wright. Mas que foi pênalti, foi escandaloso. É claro, o bandeirinho não tem nada que se meter nessa história se o juiz previamente não o instruiu para o ajudar nesse aspecto. E a segunda no Campeonato Brasileiro, onde depois de liderar as duas primeiras fases, deixando para trás equipes como Vasco e Internacional, o Bangu passou pelo Brasil de Pelotas na semi e encarou o Curitiba na grande final, empatando por 1-1 no tempo normal, não alterando o placar na prorrogação e perdendo a taça na disputa por pênaltis, quando o Ado desperdiçou a cobrança e viu o Coxa levantar a taça. Cruzamento de novo, a bola batida, desviada, gol! Agora preste atenção na bola desperdiçada por Ado, que chutou para fora com o goleiro Rafael já vencido no lance. Alegria dos jogadores do Coritiba. O título para o Coritiba. O zagueiro Gomes, o único jogador em campo já campeão brasileiro em 78 pelo Guarani, foi lá e garantiu a festa. Coritiba 6-5 nos pênaltis. Bom, mas mesmo com o vice-campeonato, o clube ganhou a chance de disputar sua primeira edição de Libertadores. Só que lá o Bangu não foi nada bem, com 4 derrotas e 2 empates, e deu adeus ainda na fase de grupos. Mas nada como um ano após o outro, né? Afinal, em 87, o Bangu foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, sendo eliminado na semifinal pelo campeão Sport, num jogo que terminou com uma grande confusão, e ainda faturou a Taça Rio do Campeonato Carioca em cima do Botafogo, perdendo o estadual, né, depois no triangular final para Flamengo e Vasco, que foram os outros campeões de turno. Bom, mas aí depois disso ficou bem difícil ser torcedor alvirrubro, viu? Em 88, logo depois dessa grande fase, aí o clube caiu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro e não parou mais, sendo que logo na temporada seguinte foi parar na Série C do Nacional. Mas pelo menos o clube continuava na elite carioca brigando com os grandes. E durante toda a década de 90 permaneceu assim, só que oscilando entre a Série B e C do Campeonato Brasileiro. Só que foi justamente a partir da virada do século, né, de 99 para os anos 2000, que tudo começou a mudar. Sendo que em 2004 o Bangu viveu, acho que um dos piores capítulos da sua história, quando foi rebaixado para a Série B do estadual do Rio de Janeiro, justamente no ano de seu centenário, após ser goleado pelo grande rival América. Aos 26, Fabiano fez 5-0 América. O menos mal é que esse pesadelo logo passou, com o clube conquistando o acesso 4 temporadas depois, no ano de 2008. O problema é que desde então o clube não teve mais nenhuma campanha de destaque no estadual, e também não disputou mais nenhuma edição do Campeonato Brasileiro, com exceção do ano de 2017, quando o clube conseguiu disputar a Série D mais uma vez, mas acabou dando adeus ainda na primeira fase e, mano, ano passado nem jogou. Sendo o momento mais comemorado dessa última década a contratação de Louco Abreu, que logo também já acabou deixando o clube. Mas em 2019 o Bangu procura se reerguer e quem sabe voltar a disputar a Série D do Campeonato Brasileiro para depois, mano, tentar um dia voltar à elite do nosso futebol. Mas para isso precisa ir bem no estadual, onde ele tá no grupo C, ao lado de Flamengo e Botafogo. Lembrando que amanhã tem jogo lá em Moça Bonita, diante da Cabofiense, onde uma simples vitória alvirrubra, né, aliada a um tropeço do Boa Vista, que visita o Flamengo lá no Maraca, já coloca o Bangu na zona de classificação às semifinais, e isso tudo faltando apenas uma rodada para o fim dessa fase de grupos da Taça Guanabara. Bom, quem sabe, né? Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, né, contando um pouquinho melhor aí da grande história do Bangu, um dos grandes, manos, mais tradicionais clubes do nosso futebol, mas que atualmente não vive momentos tão gloriosos assim, e por isso ele tá presente nessa série do Futebol em Crise. Mano, como eu disse, né, sempre na última quarta-feira de cada mês vai ter mais um capítulo dessa série aí, que demora um pouquinho pra eu fazer e tal, né, tem que pesquisar e tudo mais também. Então se vocês tiverem sugestões de temas sobre futebol em crise, de clubes tradicionais que não estão tão bem assim atualmente, é só deixar aqui nos comentários que eu leio todos e vou preparando uns vídeos bem da hora pra vocês. Bom, então como é de praxe aqui no final, vou deixar a playlist do próprio Futebol em Crise pra você já ver todos os capítulos que eu já fiz até hoje e tudo mais. E mano, é nóis, tamo junto, não vou me alongar que o vídeo já ficou longo demais. E é nóis, e se inscreve no canal.